Imagina um mundo sem dinheiro. Um mundo onde não existiam notas, moedas ou qualquer forma de pagamento que conhecemos hoje. Como você faria para comprar comida ou roupas? Como garantiria que teria o que precisava para sobreviver? Pois é, no passado, as pessoas usavam um sistema chamado escambo. Esse sistema era a base de todas as transações comerciais. Elas trocavam diretamente bens e serviços, sem intermediários ou dinheiro envolvido. Por exemplo, um agricultor trocava trigo por ferramentas com um ferreiro. Era uma troca direta e simples, mas nem sempre eficiente. Era tipo me dá 1 quilo de feijão que te dou um saco de farinha. Mas imagine a complexidade de fazer isso em larga escala. Essa era a forma mais antiga de comércio e funcionava bem em comunidades pequenas e com poucas necessidades. Só que o escambo tinha lá seus problemas. A falta de um padrão de valor tornava as trocas complicadas e muitas vezes injustas. Era difícil encontrar alguém que tivesse exatamente o que você precisava e que, ao mesmo tempo, quisesse o que você tinha para oferecer. Isso gerava muita frustração. Além disso, era complicado determinar o valor exato de cada bem ou serviço. Cada troca exigia uma negociação detalhada. Uma vaca valia quantas cestas de peixe? E se você só precisasse de metade da vaca? Era uma confusão. E se você só precisasse de metade da vaca? Como dividir um bem tão grande e valioso? Era uma confusão. A necessidade de um sistema mais prático e eficiente levou à invenção da moeda. A moeda trouxe uma solução para esses problemas. A moeda surgiu para facilitar essas trocas, representando um valor definido e aceito por todos. Isso simplificou muito as transações. Com a moeda, o agricultor podia vender seu trigo por um preço definido e usar esse dinheiro para comprar as ferramentas do ferreiro sem dor de cabeça. A moeda trouxe praticidade e eficiência ao comércio. Antes das moedas de metal, as pessoas usavam objetos do dia a dia como moeda. Esses objetos variavam muito de uma cultura para outra, dependendo dos recursos disponíveis e das necessidades locais. Era o famoso vale tudo. Qualquer coisa que tivesse valor para as pessoas podia ser usada como moeda de troca. Esses objetos eram chamados de moeda-mercadoria. Eles tinham valor intrínseco, ou seja, eram úteis por si mesmos, além da função de compra. Por exemplo, ferramentas, grãos e até mesmo gado eram usados como moeda. Um exemplo famoso são as conchas. Em várias partes do mundo, as conchas eram usadas como dinheiro. Elas eram duráveis, fáceis de transportar e relativamente raras, tipo figurinhas da Copa. Além disso, as conchas tinham um apelo estético, o que aumentava seu valor. Outro exemplo curioso é o sal. Era um bem super valioso na antiguidade, usado para conservar alimentos. Imagina só pagar o aluguel com sacos de sal. O sal era tão importante que a palavra salário vem do latim salarium, que se referia ao pagamento feito com sal. Esses exemplos mostram como a criatividade humana sempre deu um jeito de encontrar soluções para os desafios do comércio. A necessidade de facilitar as trocas levou à invenção de diferentes formas de moeda. Mas, assim como o escambo, a moeda-mercadoria também tinha lá suas desvantagens. O valor podia variar muito de um lugar para outro. Era o famoso cada terra com seu uso. Isso tornava o comércio entre regiões diferentes um verdadeiro desafio, exigindo negociações complexas e muita paciência. A grande sacada na história da moeda aconteceu lá pelo século VII a.C., na região da Lídia, onde hoje fica a Turquia. Os lídios foram os pioneiros. Eles tiveram a ideia de criar moedas de metal com peso e valor padronizados. Imagina a revolução! Essas primeiras moedas eram feitas de eletro, uma liga natural de ouro e prata. E para evitar falsificações, elas levavam uma marca oficial, garantindo sua autenticidade e peso. Essa inovação mudou tudo no mundo do comércio. Agora, as pessoas tinham uma forma mais confiável e prática de realizar transações.
As moedas se espalharam rapidamente pelo mundo antigo, impulsionando o comércio e a economia. Era o início de uma nova era. Com a expansão do Império Romano, a moeda se firmou como peça-chave na economia. Os romanos criaram um sistema monetário avançado, com diferentes moedas de ouro, prata e bronze, cada uma com seu valor. As moedas romanas circulavam por todo o império e até fora dele, como se fossem os dólares da antiguidade. E para mostrar seu poderio, elas geralmente traziam imagens de imperadores, deuses e símbolos do Império Romano. Era marketing puro. Essas imagens ajudavam a espalhar a cultura e a influência de Roma. A padronização da moeda romana facilitou o comércio em grande escala e contribuiu para a cobrança de impostos e o pagamento dos soldados. Era um sistema completo e eficiente. A história da moeda não para de evoluir, e a China, sempre inovadora, deu mais uma cartada genial no século 7 d.C., o papel moeda. Foi uma verdadeira revolução no mundo das finanças. Isso mesmo, o dinheiro de papel que a gente usa até hoje. Era uma ideia revolucionária que mudaria para sempre a forma como as transações eram feitas. O papel era mais leve e fácil de transportar do que as moedas de metal. Imagina a dificuldade de carregar um monte de moedas de cobre por aí? As pessoas podiam finalmente se livrar do peso e do incômodo das moedas. Inicialmente, o papel moeda chinês era como um vale-moedas. Ele era uma promessa de pagamento, um recibo que representava um valor em moedas de metal. Ele representava uma quantidade de moedas de cobre que ficavam guardadas em um lugar seguro. Isso dava às pessoas a confiança de que seu dinheiro estava protegido. Com o tempo, o papel moeda ganhou vida própria e passou a ser usado como dinheiro. As pessoas começaram a confiar no valor do papel em si, sem precisar das moedas de cobre. Essa inovação se espalhou pelo mundo, ajudada por exploradores como o famoso Marco Polo. Ele levou a ideia do papel moeda para a Europa, onde causou grande impacto. A partir do século 17, os bancos europeus também embarcaram na onda e começaram a emitir suas próprias notas de banco. Isso marcou o início de uma nova era na economia global, onde o papel moeda se tornou essencial para o comércio e a vida cotidiana. Os bancos têm um papel fundamental na história do dinheiro. Eles surgiram na Idade Média como instituições que guardavam moedas e outros objetos de valor. Era como um cofre gigante. Com o tempo, os bancos começaram a emitir notas de banco e a oferecer crédito. Crédito é basicamente a possibilidade de gastar dinheiro que você ainda não tem, prometendo pagar depois. Essa ideia foi um boom para a economia. Ela permitiu que empresas investissem e crescessem, gerando empregos e riqueza. Os bancos também facilitaram as transações internacionais, criando um sistema de transferências bancárias que permitia enviar dinheiro para diferentes partes do mundo, sem precisar transportar moedas em navios. Depois da Segunda Guerra Mundial, o dólar americano se tornou o manda-chuva no mundo das moedas. Os Estados Unidos saíram da guerra como uma potência econômica e militar, e o dólar, uma moeda estável e forte, lastreada em reservas de ouro, se tornou sinônimo de confiança. Outros países começaram a usar o dólar como moeda de reserva internacional, e até hoje ele é a moeda mais usada em transações internacionais e a moeda oficial de diversos países. Nas últimas décadas, vimos uma nova revolução no mundo do dinheiro, a era digital. Os cartões de crédito e débito viraram febre. Com o cartão, podemos deixar o dinheiro vivo em casa e fazer compras com mais praticidade. A internet também mudou a forma como lidamos com as finanças. Compras online, pagamentos de contas e transferências bancárias, tudo na palma da mão, com apenas alguns cliques. E o futuro, como será? Uma nova forma de dinheiro tem ganhado espaço às criptomoedas. O Bitcoin
criado em 2009, foi a primeira criptomoeda. As criptomoedas são moedas digitais que usam criptografia para garantir a segurança das transações. Tudo bem tecnológico. E a grande diferença? Elas não são controladas por governos ou instituições financeiras. Ainda não dá para saber se as criptomoedas vão substituir o dinheiro tradicional, mas que elas representam uma grande mudança no sistema financeiro, isso representa.